Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e hoje estaremos continuando o Apocalipse 21, né? Vamos falar sobre alguns versículos hoje e vamos falar de algo aqui bastante forte, tá? Você fique atento que mais pro finalzinho, com certeza, desse episódio, vamos chegar nessa parte que é o versículo 8, que realmente gera muita expectativa, né? Oh, yeah. Normalmente as perguntas, quem são, né, aqueles que vão estar do lado de fora e quem é aqueles que vão do lado de dentro, né? Então isso realmente é uma coisa muito importante que a gente precisa saber para informar aquelas pessoas que a gente está junto, que a gente se encontra, para que as pessoas tenham uma palavra fiel, verdadeira, de acordo como a palavra diz, amém? Então nós estamos dando início a mais esse episódio, estamos ao ar às segundas-feiras, o horário daqui dos Estados Unidos, 8 horas da noite, e aí no Brasil, às 21 horas, né, Alfredo? É isso aí. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e aqui também, com certeza, no YouTube, tá bom? Se você ainda não é o inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dá o seu joinha, faça o seu comentário também. Temos recebido alguns comentários, algumas pessoas têm nos mandado e é muito bom, né? Você está acompanhando e nos prestigiar aí no nosso Parabolando Podcast. Próxima semana, nós já estaremos anunciando qual vai ser, né, Alfredo? A nossa próxima temporada, que é o Apocalipse aí, né? Eu penso que não vai demorar muito tempo mais para a gente encerrar essa palavra, mas nós vamos estar falando também na nossa próxima temporada, um assunto muito interessante, temos muitas novidades. Aguardo vocês. E aí, mais uma vez, Alfredo, você está com a bola e vamos que vamos, tá bom? Ok, então vamos lá, né? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Hoje, então, continuando aqui o capítulo 21, da semana passada nós estivemos falando sobre esse assunto importante, né? E terminando no versículo 5, onde o Senhor Jesus disse, né? Eis que eu faço novas todas as coisas, né? Tudo novo, tudo renovado. É Ele quem renova o homem, é Ele quem renova a terra, é Ele quem renova todas as coisas, não é? E aí no versículo 6 ele diz assim, disse-me mais, está cumprido, está acabado. Fechou. Finito, não é? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa é a palavra de Jesus Cristo, né? O Alfa e o Ômega. Então, esse é o alfabeto grego, por isso que nós falamos alfabeto, né? Alfa, beta, gama, essas são as letras do alfabeto grego, né? Sim. E o alfa é a primeira letra, o ômega é a última letra. Então Jesus está dizendo, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. E todo esse alfabeto, Jesus está dentro de Jesus Cristo. Por isso que a única maneira de Deus se comunicar com o homem, porque é pelo alfabeto que a gente escreve, não é? Sim. E se comunica. A única maneira de Deus se comunicar com o homem é por Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, tudo está dentro dele, tudo para ele. Então é a maneira como Deus se comunica ao homem, em Jesus Cristo. E ele diz assim... Só uma interrupção, tá? Tem um nível de curiosidade. Eu não sei se você tem essa resposta, mas, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quantas letras tem o alfabeto grego? 22 ou 23, é parecido com o nosso alfabeto. Ah, ok. Até o nome é alfabeta, né? Alfabeto. Só que é diferente que não tem o... Como é que fala? Não tem números, né? Não. Então, a numeração, geralmente, nós vemos, por exemplo, os algarismos romanos, né? Sim. Como eles são diferentes do nosso. E esse numeração que nós temos para nós hoje, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Até o número 0. O número 0, ele não existia. O número 0 foi uma invenção árabe. É novo, né? É novo em relação ao tempo da escrita, né? O tempo da escrita, tudo, né? Então... usava-se mais letras, né? Letras para significados, né? Por isso que existe a gematria bíblica, né? Que é você pega o hebraico, que não tem a numeração, e cada letra tem como é que se fala? Um valor numérico, né? Então começa do Aleph, Bet, Gimel, que vai indo no alfabeto hebraico, sim, até 10 é em número numérico, depois começa de cêntuplos e depois de milésimos, né? Assim que eles faziam, né? Porque o romano, né, são letras na realidade, só que representam números, né? Igual o cara pedindo, né,
comida lá. Quanto você quer? Ele falou, quero 5. Sim. Mas está mostrando 2, não, estou falando em algarismo romano. 5, né? 5, né? Que é um V, né? É um V, não é? São, por exemplo, o M significa 1000, né? O D significa 500, né? O L 50, o X é 10. O C é 100. Ainda me lembro ainda, olha só, velho. Até alguns inscritos de construções antigas, né? Em algarismo romano colocaram 1900 e tanto. As datas de construção, né? Em algarismo romano. Então, é interessante isso. Por isso que Jesus, ele é o tudo, né? Tá? Ele é o alfa e o ômega. Ele está entre o A e o Z. O A e o Z, exatamente, é o tudo. Tudo para se comunicar está nele. Amém. Né? E aí ele diz assim, a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Uau, né? Você vê que Jesus, a certa ocasião, na festa dos tabernáculos, eles costumavam colocar jarros de água do lado de fora do templo para significar a água que tomaram no deserto, né? E Jesus aproveita a rocha que estava no deserto, que eles tomavam, e Jesus, numa dessas festas, ele aproveita a ocasião e ele diz assim, quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele é a fonte da água viva, é ele quem dá vida. Por isso que Paulo fala que o povo de Deus estava no deserto e a rocha o seguia, e essa rocha era Cristo. Todos beberam da rocha, e a rocha era Cristo. Né? Então você veja que ele é a fonte da água da vida. Sem água não há vida, né? Sim. Então, para termos vida somente em Cristo. Então, ele beber fala gratuitamente aqui é a graça. Exatamente. Quem tiver sede, de graça. Se você não paga para receber a graça de Jesus Cristo, você não tem nada como você fazer que possa receber. É de graça mesmo, é gratuito. Né? Nós temos uma certa dificuldade. É muito, como diz o outro, é simples, mas não é fácil. Não é fácil. Nós temos uma certa dificuldade de receber algo de graça, porque na maioria das coisas na nossa vida, nós recebemos por um mérito. É algo meritório. Então, merecimento. Você vê, em Jogos Olímpicos, agora é tempo de Olimpíadas, né? Você vê, quem mais se esforçou, quem mais teve, é o que vai receber o maior prêmio, não é? Já na graça de Jesus Cristo, nós temos uma grande dificuldade, porque não é assim, não é? É de graça mesmo, é pela graça e soberania de Deus, ele vem e nos oferece essa água viva. Então, você está com sede, você não precisa pagar, vem, bebe de graça, que eu vou dar, não é? Aí no versículo 7 ele diz assim, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Muito bem, então é o que vencer. Nós estamos falando aqui estamos falando agora de recompensa, né? Exatamente. De recompensa, mas aqui está uma recompensa. Está uma recompensa. Baseado em cá, o que vencer, né? Aquele que vencer. Então está aqui o pódio, né? Nós estamos em épocas olímpicas, né? Exato. Está aqui um pódio e o Senhor, né? Contemplando aqui, né? Simbolicamente, é claro, né? Com um troféu, né? Com um galardão, com um prêmio, né? Agora há pouco nós falamos que nós não somos merecedores e também não podemos fazer nada para que a gente adquirir. Mas aqui ele está dizendo aquele que vencer. Exatamente. Vamos lá, Alfredo, explica para o pessoal. Vamos lá, aí que às vezes a gente entra, né, inclusive ontem nós tivemos uma ótima palavra da irmã Cristine, né? Sim. Falando sobre isso. Cristiane, ela confunde as duas irmãs. Uma palavra abençoada demais, e ela falou justamente sobre isso, né? Que às vezes as pessoas olham a Bíblia, elas, por não terem entendimento, elas acham que é uma contradição e falam, como é que eu vou lidar com isso agora, né? Sim. E as pessoas que são contrários à palavra de Deus e querem né? Sempre estar picando alguém, chegam para o simples e falam, tá vendo? A Bíblia está cheia de contradição, não é? Então aqui nós vemos, ele falou, quem vencer herdará todas as coisas. Todas as coisas, qual coisas? Primeiro, o novo céu, a nova terra, tudo que ele preparou, ele vai herdar. Mas para herdar isso, você tem que vencer. Oh, meu Deus, mas e agora? Mas estou falando que é de graça, porque aqui em cima mesmo Jesus falou que é de graça. Sim, exatamente. No versículo antes ele falou, é de graça. Sim. E agora ele falou, que vencer. Aí nós falamos, mas será que não tem uma contradição aqui? Bom, vamos lá para a primeira carta de João. Sim. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse, que é o apóstolo João. 1 João. No capítulo 5, né? Sim. Nós vamos ler aqui. Eu vou começar do versículo 1 para a gente entender bem. Que o apóstolo João era um dos três que andava mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, né? O João era aquele que estava deitado ao peito de Jesus na última ceia, né? Sim. E aí ele escreve aqui assim, no capítulo 5 da primeira carta, que ele escreve, ele diz assim, no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo,
é nascido de Deus. Ok. Olha que coisa maravilhosa. Nasceu de Deus. Sim. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se você ama Cristo, você ama o Pai e você ama o Espírito Santo. É a mesma coisa. Nós oramos ao Pai, nós oramos a Jesus, é a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Uhum. O único Deus, porém 3 pessoas. Versículo 2, ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E depois ele vai dizer que seus mandamentos não são difíceis. Quando Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, ele diz assim: nisto se resume toda a lei e os profetas. É amor. Amor é o mandamento de Deus, é amor. Como diria Santo Agostinho: ame e faça o que você quiser. Uhum. Porque se você amar, meu irmão, você vai amar de verdade, o amor verdadeiro de Deus. Não é? Aí ele diz assim, versículo 4: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Opa, Sim. ao que vencer, Ao que vencer. né? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, aí tá a vitória. Aí está a graça, a vitória na graça de novo. É de graça mesmo, Sim. não é? Não é por mérito. Então, a vitória, por isso que Jesus fala, aquele que vencer Sim. vai herdar todas essas coisas. Ele falou: eu faço nova todas as coisas, eu crio um novo céu e uma nova terra. Tudo está aqui. Aquele que, ao que vencer, se assentará à minha direita, assim como eu sentei à direita do meu Pai. Governará as nações com cetro de ferro. Governará comigo ao que vencer. E aí João está falando assim: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nesse momento já está declarado o vencedor. O vencedor. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Você venceu o mundo. Você é um vencedor, vai receber isso aqui. Então, quando nós... Porque, como nós falamos no começo, né, está na nossa mente. O que mais se esforça é o que vai ter melhor medalha. Né? O que gastou mais tempo, que deu sangue, né? Sim. Ele vai ganhar. E aí a nossa dificuldade é essa, mano. Como é que eu vou vencer sem fazer nada? Tá aqui, é a fé. É Deus quem fez por nós, né? Como nós já falamos, o cristianismo é a única religião no mundo que é Deus quem fez, que desce e faz pelos homens. Nas outras religiões, os homens tentam agradar a Deus, né? Tentam fazer alguma coisa para Deus, né? Para o seu Deus. E aí, o que mais às vezes nós ficamos pensando, mas é só a fé e tal, e sempre entra aí a questão do pecado, né? Porque o mesmo João, aqui no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim, no versículo 17, ele diz assim: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte, não é? Qualquer dia a gente vai entrar nesse negócio de pecado para a morte e não morte, não é o pecado mortal que se fala. Sim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus. E o maligno não lhe toca. Okay. Eita, e agora, hein? Nós sempre pensamos, o pecado é um negócio que vai dar problema, tal. Mas João está dizendo que aquele que é nascido, que ele falou assim, ó, todo que é nascido de Deus vence o mundo. É o que ele está dizendo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele, ou seja, o Cristo, que nasceu de Deus. Por que ele não vive pecando, não vive na prática do pecado? Porque Cristo o guarda e o maligno não o toca. Bom, de novo nós viemos aqui, mas o salário do pecado, é a morte. Sim. Não é? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, se o salário do pecado é a morte, e aquele que é nascido de Deus não peca, não vive pecando, por que eu morro? Aí, tem uma contradição aqui na Bíblia, de novo, né? Tem uma contradição, porque se eu sou nascido de Deus, eu creio em Jesus Cristo, a minha fé está nele, então eu não peco. Se eu não peco, por que eu morro? Se o salário do pecado é a morte, eu só morro porque eu peco. Sim. A pessoa mais santa na face da terra, ele vai envelhecer e vai morrer. Sim.
Ué, mas ele... Que morte é essa? Mas que morte é essa, não é? Uhum. Bom, nós vamos lá em Romanos, para nós entender isso. Nós vamos dar uma entrada aqui nesse assunto importantíssimo, porque, irmãos, é importante nós entendermos estas coisas para termos esperança, e não entrar confusão na nossa mente. E há muitas pessoas confusas no mundo de hoje, né? As pessoas andam confusas e andam... um fala uma coisa aqui, outro fala isso. As pessoas vivem com medo de Deus, né? E muitas pessoas servem a Deus por medo de não ir para o inferno. Outros servem a Deus por querer receber algo. Outros servem a Deus porque querem receber galardão. Sim. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui no capítulo 7 da carta aos Romanos. Nós vamos começar aqui. Depois, se você puder ler esse capítulo inteiro, vai ser uma coisa maravilhosa. Nós vamos ler aqui no versículo 14 em diante. O apóstolo Paulo aqui está falando da lei, né, que Deus deu. Ora, Deus não iria dar uma coisa ruim, né? Ele vai dizer, a lei é boa. Fala assim, né? Olha. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Oh. Ele está falando, olha, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. E o apóstolo Paulo morreu. Aí ele diz assim, o que faço não o entendo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. Aí ele fala assim, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ora, se eu estou fazendo o que eu não quero fazer de errado, então a lei é boa. Ela está falando para eu não fazer, mas eu estou fazendo. Ela é boa. Aí ele diz assim, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Você veja que Paulo, ele fala assim, de maneira que agora que eu nasci de novo, que eu criei em Cristo, já não sou eu que estou fazendo essas coisas, mas é o pecado que habita em mim, que eu nasci, como diz Davi, no pecado. Fui criado. Nasci no pecado, não é? E no pecado concebeu-me a minha mãe, porque somos todos filhos de Adão e de Eva, não é? Aí ele fala, mas esse pecado está em mim. Ele diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É por isso que ela morre. Uhum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo fala, eu quero fazer o bem, eu quero cumprir a lei de Cristo. Está em mim esse querer. Mas quem diz que a minha carne deixa? A minha carne está nascida do pecado. Eu olho e falo, Deus, olha a lei de Deus. É a carne que vai morrer. É a carne. Aí ele diz assim, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Sim. Paulo falando isso, gente. Tem tudo em parafuso. Né? Pô, Paulo fala assim, olha, eu acho essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Quantos de nós já não tiveram essa experiência? Eu não queria brigar com a minha mulher, não queria brigar com meu marido, não queria fazer isso. Mas eu fiz. Mas eu não queria. Aí, por que às vezes, irmãos, nós entre irmãos, a briga entre irmãos, depois o irmão fala, ô irmão, me perdoa, eu não queria fazer aquilo. Por que você vai pedir o perdão? Porque você não queria, mas o mal é tão terrível em nossa carne que nós fazemos. Aí Paulo fala assim, pois segundo o homem interior, aqui está o segredo, pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, o homem interior não peca. Porque o homem interior sabe que é pecado, ele sabe que é errado. O homem interior que está em nós, ele se entristece, ele não fica confortável no pecado. Não é possível, não acredito. Fiz isso de novo. Brincadeira. Você vai falar assim, por que eu fiz isso? Uma pessoa que não nasceu de novo, ele não está nem aí com isso. Uma pessoa que não nasceu de novo, ele trama o mal, ele faz o mal e ele se alegra com aquilo. E ainda conta vantagem. Né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não é nascida de novo, ele fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou extorquir aquele camarada. Ele arruma um jeito de te enganar, de tomar o dinheiro que você trabalhou duro no seu trabalho e depois ele chega para o outro e fala assim, como é que eu fui esperto, enganei o cara. Não há arrependimento porque ele não nasceu de novo, o homem interior dele, o homem espiritual,
não nasceu de novo. O Espírito morto. Santo não habitou, está morto ainda. Tá morto. Então, ele vai morrer. Agora, nós que nascemos de novo, quando João fala, aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ele fala assim, aquele que é nascido de Deus não peca, Sim. é esse homem interior, ele não peca. Porque quando a nossa carne peca, ele logo olha e fala, peraí, cara, isso aqui está errado. Você tá errado. Esse homem interior, ele não peca. Se a gente fosse entrar nesses Romanos aí, tudo que é o assunto é muito grande, que ele fala assim, dentro de mim tem o quê? Tem a luta entre a carne e o espírito. Fica aquela, né? Exatamente. Só falar a carne é fraca. Gente, a carne é fraca para adorar a Deus, para procurar as coisas de Deus. Porque para procurar as coisas do pecado, ela é forte demais. Como diria o cara, a carne é fraca, mas sempre ganha, né? O que acontece? O homem interior, que é isso que fala, quando você nasce de novo, há uma luta entre o espírito e a carne. Por que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito? Porque o homem nascido de novo, o homem espiritual, ele luta. O homem que não é nascido de novo, ele não luta, não está nem aí. Está entregue, né? Ele está entregue. Aí ele fala, olha só, pois segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Esse homem que nasceu de novo, ele não peca. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Mas vejo nos meus membros, olha só, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. A minha carne está como um escravo para o seu servo, ou para o seu patrão, né, para o seu senhor, o escravo para o seu senhor, fazendo aquilo que ele manda. E o pecado está mandando a carne fazer. Não é? Aí ele fala assim, no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele arremata dizendo o seguinte, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com o entendimento, com o espírito, com a parte espiritual, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Okay. Então, a carne morre por quê? Porque é o salário dela. Okay. Agora, aquele que nasceu de Cristo, esse não pega, é o nosso espírito. É uma morte só. É uma morte Daqui só. a pouco a gente vai falar Exatamente. sobre a segunda aí. Por isso que ele fala no capítulo 8, ele fala, portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para entender isso, né, ao vencedor. Quem é o vencedor? A nossa fé. Aquele que você nasceu de novo. Meu irmão, todos nós passamos por essas... Às vezes nós lutamos a vida inteira com algo... Caramba, eu queria fazer isso. E aquela luta, e a carne luta de vez em quando... Que bom que você está lutando, viu? Significa que você não está morto. Tem um teólogo que estava falando isso aí. Ele falou assim, quando eu me converti, que eu era novo, uma vez eu cheguei pro meu professor e disse assim, eu acho que eu não sou salvo, não. Mas por quê? Porque tem coisa que eu faço que não é coisa de crente. Aí o professor dele falou assim, você pensa isso? Penso. Então você é salvo. Porque se você não fosse, você não estaria nem aí para isso. Você iria deixando, né? Ok. Então, para entender isso, nós somos vencedores e nós não pecamos. O homem interior, você, o homem interior, nós que nascemos de novo, esse homem não peca. O que peca é a nossa carne. Ok. Ok? Ok, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um negócio diferente aqui hoje, porque realmente essa parte aí do vencedor tomou bastante tempo conosco. E no próximo versículo, tá? Nós temos 8 tipos, tá? 8, o que se diria aqui? Atributos, características, né? Nós temos 8. E eu penso, gente, você que está aí ansioso para que a gente possa estudar e falar um pouquinho esse capítulo 8, eu digo para você que hoje não vai ser possível falar sobre esse capítulo 8. Por quê? Nós vamos falar sobre 8 situações, tá? E para essas 8 situações, com certeza, tem cada resposta e cada significado, tá? Então, eu quero dizer para você que no próximo episódio do Parabolando Podcast, Alfredo, nós vamos falar sobre isso. Olha, a questão do vencedor, o que vencer. Então, essa vitória, a pessoa fala, não, eu preciso vencer, eu preciso me esforçar, eu preciso fazer mais aquilo. Gente, se você creu que Jesus é o Filho de Deus, crê que ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à direita do Pai, e vai um dia buscar a igreja que está preparada. E depois ele vai colocar os pés aqui na terra para reinar. Amigo, já venceu. Você já venceu. Eu preciso vencer. Não, você já venceu. Essa questão é muito interessante, né? Que é quando ele fala, ó, quem vencer ele dará todas essas coisas. Sim. Né? Nós olhamos isso e nós colocamos na nossa mente um padrão para um futuro que já aconteceu. Sim. Que já aconteceu. Porque a Bíblia diz assim, em Cristo somos mais que vencedores. Mais que vencedores. É em Cristo. Como? Não, em Cristo você é mais, mas como? Eu estou perdendo.
Exatamente. Mas o que você está perdendo? É a carne. A carne está aqui. Como Paulo separou muito bem o homem interior, como o homem interior, eu sinto prazer na lei de Deus. Então, por que nós buscamos? Assim, puxa vida, eu tenho que melhorar. É o homem interior que já sabe que o homem interior, ele é perfeito. Então daríamos aqui, como é que eu diria? Se você está em luta, constante luta, está numa boa ainda? Está na bênção. Você está lutando. Esses tempos atrás eu conversei com um amigo meu, e nós estávamos falando sobre a questão da graça, a graça irresistível, da qual diria Santo Agostinho, né? Da misericórdia de Deus, da perseverança dos santos, de todas essas coisas. A gente estava conversando e ele falou para mim assim, Alfredo, eu tinha um rapaz na igreja que tinha um problema muito sério, né? Tinha um problema sério e que para as pessoas olharem e dizer, não, esse daí está perdido. E ele lutava com aquilo, ele dizia, eu não aceito isso em mim, a minha carne não deu, mas eu não aceito, e foi aquela luta e tal, e foi até o fim assim da vida dele, foi assim, aquela luta. Aí foi ele que chegou a falecer. Aí falou assim, Alfredo, eu não posso dizer que esse camarada está no inferno por causa daquela fraqueza dele, aquela fraqueza, porque a vida inteira dele foi uma luta, e se era uma luta, é porque o homem interior tinha nascido de novo. Exatamente. O homem... sempre estava lutando com aquilo, né? Sempre, aquela luta. Você veja que o próprio Paulo, quando ele fala isso, Paulo fala de experiência própria. Paulo tinha lutas grandes. Ele falava, dentro de mim, né? Tem essa luta entre a carne e o espírito, o pendor da... Ele fala, eu sou vendido como escravo ao pecado. Em Romanos, está escrito, fala, é o pendor da carne, é para as coisas, né? Para as coisas do mundo, né? Sim. Então você vê que Paulo, você veja, ele chega a dizer assim, por causa das revelações que me foram dadas, para que o orgulho não me subisse à cabeça. Paulo, ele sabia do orgulho que ele tinha. Sim, mesmo assim. Do orgulho. E olha, e ele tinha motivo para ser orgulhoso. Tinha. O criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto ou bisneto de Hilel, um dos maiores teólogos judeus, não é? Sim. E fariseu, filho de fariseu, né? Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, tudo que ele precisava para ser um bom judeu estava ali, né? Todas as credenciais ele tinha. Aqui, só interrompendo você aqui, tá? Só para tá falando aqui do Paulo, por que ele poderia ser orgulhoso. E aqui nesse Romanos, no Romanos 8, 6 e 7, ele diz assim, porque o pendor, quer dizer, a queda, né? A inclinação, a inclinação da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida e paz. Por isso, né, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. E é isso, esses dois homens, nós cristãos, só nós cristãos sabemos essa luta. Sim. Quem não é cristão não conhece essa luta, nunca imaginou. A pessoa tem um remorso que não é o arrependimento, que não então, é... na realidade aí, ó, nós estamos aí com 2 troféus, aí tem vários, né? Com certeza tem pessoas aqui embaixo e tal. Então o negócio, essa premiação aí, é o vencedor de quê? Não porque ele fez. Não. Porque ele orou mais, porque ele leu mais, Nada porque disso. ele foi mais ao monte, porque ele fez uma peregrinação, porque ele jejuou muitos dias, porque ele foi na igreja todo domingo, toda quarta, sei lá que dias, porque ele participou dos cursos, enfim, todas, né? Olha, isso aí é o quê? Isso são o quê? A fé sem obras é mortas. Isso são obras, mas isso não leva à salvação. O que leva é o quê? O primeiro é a fé. E a fé é o quê? É crer que Jesus Cristo venceu. É o que ele é, o eu sou. O eu sou. Essa é a nossa salvação. Todas essas coisas que nós fazemos, chama-se, sabe o quê? Amor. Quando você ama uma pessoa, você faz aquilo pela pessoa por amor, não é esperando receber nada. Não. Nada. Por exemplo, você ama teu pai, você ama tua mãe, tá chegando Dia dos Pais no Brasil, agora acho que é domingo, né? Sim. Aí você fala com teu pai, você dá um presente pro teu pai, por quê? Para receber algo dele? Não, porque você o ama. Poxa vida, dar um presente pro meu pai, né? Que vai dar certo, né? Não, eu vou dar um presente pro meu pai porque ele vai me dar isso. Não, você vai porque você o ama. Então todas essas coisas nós fazemos porque nós amamos a Deus, que o Espírito Santo está em nós. Então quanto ao homem interior, ele não peca e ele já é vencedor e ele vai receber essa coisa. É a fé que nos leva a sermos mais que vencedores. Você que venceu todas as provações da vida, você que, né? E aí por aí vai, né? Meu amigo. É a carreira lá de Paulo que ele fala, né? Carreira, combati o bom combate, guardei a fé, só me resta agora receber coroa. Paulo atribui tudo isso ao homem interior, ao Espírito Santo que está em nós. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Pronto, aí, gente, olha, Alfredo, sinto muito, mas você viu que a coisa não ia dar certo, né? Hoje não ia dar certo. Porque esse versículo aí, né? Tem muita coisa. É 8, né?
São 8. Olha, são 8 aí, né? Situações que vamos bater um papo legal no próximo capítulo, né? No próximo capítulo. Aqui é um capítulo também, né? É um versículo, no próximo episódio, tá legal? Considerações finais, já estamos encerrando mais um episódio do Parabolando Podcast. Obrigadão por você estar conosco. É um prazer estar com você mais uma vez e nos vemos até o próximo episódio. E o Alfredo vai dar suas considerações finais e dando aquele tchau, tchau. Ok, então você, meu irmão, minha irmã, vencedor e vencedora. Talvez você está na luta aí, todas essas coisas na cabeça, meu Deus do céu. Isso é porque você é vencedor. Nasceu em você o homem interior, que não se conforma com esse mundo, não se conforma com as coisas que a nossa carne faz. Ele rejeita e depois faz de novo, rejeita de novo. É o homem interior. Sim. Somos nascidos de novo, né? Para você e para nós, o que nos aguarda é o troféu. É a coroa da vida que está nos esperando em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, Alfredo, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. É um prazer estar conosco, tá bom? E você também que está aí, né, nos assistindo e nos dando esse prazer de fazer parte dessa história do Parabolando Podcast. Nos vemos até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.